Amém. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 15, diz: Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém? Podeis sentar. Que declaração forte, que declaração impactante. Que o Senhor faça o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A situação aqui, que nós queremos nessa oportunidade meditar, queremos ver ações de algumas mulheres, declarações de mulheres, concepções de mulheres, mas não foi a mulher que foi chamada para dirigir a obra de Deus. Por que será então que mulheres, algumas, a Bíblia mostra coisas tão tremendas, irmãos, nós vamos ver aqui. E por que homens, depois de Deus batalhar com eles, eles não se enquadram? A nação de Israel é o nosso grande enfoque desta oportunidade. Nós temos alguns episódios. O primeiro aconteceu com Maria, quando ela declara ao anjo, Eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, a tua palavra, o teu querer. Quando o anjo vem e diz para ela, naquele tempo, naquela cultura, em que ela sabia muito bem que ela estava sendo pela sociedade condenada à morte, ela seria apedrejada, porque ela já estava prometida para outro homem, e ela já poderia ali ser apedrejada, se José não compreendesse a situação, se José dissesse assim: olha, está grávida e não é meu, estava prometida a mim, acabou, encerrou a vida dela naquela cultura, naquela sociedade. Pois ela, apesar de saber tudo isso, ela vira para o anjo: cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Ela encarou o mundo para que Deus fosse glorificado. Em outras palavras, se morrer, morri, se viver, vivi, mas seja feita a tua vontade. É isso? Eis-me aqui. Maria. Outra mulher, Rebeca. Rebeca foi a esposa de Isaque. Quando o servo de Abraão sai daquela terra tão distante para, com aquele sinal, a mulher que der água aos camelos e pegar água para mim também, aquele sinal que o servo de Abraão colocou. Esta, Senhor, ele segundo a oração, será a tua escolhida para o teu servo Isaque. E Rebeca teve aquela atitude, partiu para aquela terra distante. Com que propósito? Com que plano? Com que objetivo? Com que garantia? Que garantia ela tinha? Quem era aquele homem que estava dizendo-se servo de Abraão? Quem era aquele homem? Que garantia ela tinha de que tudo aquilo que ele estava dizendo era uma verdade? A que ela deu ouvidos? O que existiu ali para aquela mulher ser convencida? Existia um negócio chamado, irmãos, que nós precisamos aprender: mover do Espírito Santo. É isso que nós temos que discernir.
Porque evangelho é isso, a mensagem da cruz ou seja, a mensagem da cruz é contrária, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, por quê? Porque temos o mover do Espírito Santo, ela se torna poder de Deus. Aí vem Paulo, Romanos 8,16, o Espírito Santo testifica, fala, toca, age, convence poderosamente ao nosso espírito. Sem essa voz no seu interior, você não vai a parte alguma. E é por isso que nós falamos todo dia, Mateus 6,6. Se você não aprender a ouvir um Deus de intimidade, esqueça a igreja, esqueça ministério. Você não vai adiante. As dispensações mudam e você fica sentadinho no banco da igreja, mas fica inútil, não serve para nada. Você tem que aprender a ouvir Deus. Todos nós somos chamados para ouvir Deus. As pessoas estão pensando que Deus só fala em visão, Deus só fala em profecia. Paulo diz que a profecia é o quê? É um sinal para os fiéis. Primeiro você tem que ser um fiel, depois você recebe a profecia como um sinal para testificar as tuas ações, testificar um monte de coisas, mas ela é um sinal. E sem essa voz da intimidade com Deus, que também isenta as nossas mãos do sangue da congregação, porque a nossa retórica é sempre a mesma, irmão, que é a verdade você vai conquistar lá no teu quarto, não é isso que dizemos? A verdade você vai conquistar no exame da Escritura, não é isso que dizemos? Então nós estamos inocentes também do sangue de todos. Esse mover que veio sobre a vida daquela mulher chamada Rebeca, fez dela o que fez. Fez ela herdar o que herdou. Fez de Maria o que fez. O que a Bíblia fala de Maria? Bem-aventurada. Agora, se Deus criou o homem de uma maneira diferente, criou. O homem é diferente da mulher. O homem pensa diferente da mulher. Até cientificamente isso está provado. Incrivelmente, até cientificamente isso está provado. A maneira como uma mulher reage numa situação é diferente da maneira como o homem vai reagir, considerando condições normais. Só que tem mulheres que reagem muito mais gloriosamente do que homens. E quem foi chamado para dirigir a obra de Deus na terra foram os homens. Os representantes das 12 tribos de Israel eram todos homens. Os representantes da igreja no Novo Testamento, todos homens. Quando Jesus, qualquer manifestação de Jesus a nível de direção para a igreja era sempre para o homem. Tudo que Jesus tinha para revelar era para o homem. Você vai ver que toda a questão, você vê que depois a própria Maria, estando com Jesus já no seu ventre, quando o anjo do Senhor queria dar uma direção, a quem ele se manifestava? A José. Deus está chamando o homem para a direção, mas infelizmente alguns homens não reagem, e gloriosamente algumas mulheres reagem de uma maneira tão tremenda. Você vê que aqui esse texto que nós lemos, ele diz que o nome desta mulher é Ruth. Ela tem uma proposta terrível para a sua sogra. E ela diz: aonde quer que morreres, morrerei eu, aí serei sepultado, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esta mulher fazia parte da nação de Israel? Não fazia, irmãos. E é por aí o nosso caminho.
Ela não fazia parte da nação de Israel, mas Noemi deu para ela um testemunho, demonstrou para ela uma qualidade de vida. Foi o bastante para que você veja que ela tinha duas noras. Uma voltou ao seu povo e voltou aos seus deuses. Esta aqui diz, olha, que não, Deus me faça, Deus me puna, em outras palavras, se não for a morte, a única coisa a me separar de ti. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde tu fores vou eu, aonde tu morreres eu morro também. Que declaração maravilhosa. E agora, se você acompanhar a história, como por exemplo, lá em Mateus, capítulo 1, quando se fala da genealogia, você começa a ver, meu irmão, que a verdadeira genealogia que Deus procura não é uma genealogia carnal, é uma genealogia espiritual. E o que é uma genealogia espiritual? Genealogia é descendência. O que Jesus procura? Descendência de quê? De fé. Não é isso que ele procura? Ele procura uma descendência de fé. Você vê aqui que no verso 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou. Olha onde foi parar a atitude dessa mulher. Você viu onde foi parar a atitude dessa mulher? Uma mulher que não era israelita, não fazia parte do povo de Deus, vem se tornar uma peça importantíssima. E aqui a genealogia, a visão era o homem entrar na genealogia, mas aqui faz questão de dizer que quem foi gerado ali foi de Raabe, foi de Ruth, faz questão de... Para quê? Para ficar evidenciado que aquela atitude lá atrás foi recompensada. Ruth não fazia parte do povo, não tinha aquela lei dos judeus, não participava daqueles rituais, não tinha nada daquilo. E você viu a mulher que aparece antes, no verso 5 também? Salmão gerou de... Quem foi Raabe? A ex-prostituta lá da cidade de Jericó. E o que Raabe fez também de tão especial para constar numa genealogia que vai terminar em Cristo Jesus? Irmão, Deus está procurando atitudes de fé para Ele trabalhar e atravessar a história. De Ruth a Cristo, meu irmão, põe centenas, põe mais de 1000 anos aí. Mas Deus está mostrando que a atitude daquela mulher lá atrás veio culminar com a glória do Messias. Ele está procurando uma genealogia de fé. E como eu sempre digo, deixe um patrimônio para o teu filho de fé. Deixa que ele veja que você foi um homem desfazendo as obras do diabo, pisando na cabeça da serpente. Deixa ele ver você desafiando as enfermidades, ficando de pé todo dia. Deixa o teu filho ver que o teu Deus é vivo, que Ele é eficaz na tua fé. E quando tu partir dessa terra, a tua atitude de fé entra na genealogia do teu filho e ele abala a terra da mesma maneira. Deus não está precisando de quem tem diploma, Deus não está precisando de quem é forte, Ele está precisando de gente de fé. E essas mulheres representam, sabe o que? Nós começamos com essa mensagem com a seguinte visão: a vergonha dos judeus. É isso que eu vejo. Raabe, uma prostituta, 2 espias, príncipes das tribos de Israel, vão lá espiar a terra. Ela poderia dizer, quando os homens vieram: olha, entrou homens aí, vieram espiar a terra, põe eles para fora. Ela podia dizer: está aqui, prende eles.
Não. Ela diz assim: olha, eu ouvi que o Deus de vocês abriu o mar vermelho, isso me basta. Eu ouvi. Ela poderia dizer: não, isso é impossível, um Deus abrir o mar vermelho, um Deus secar as águas do Jordão. Aquela mulher, ela teve condição de receber essa informação e gerou uma fé de tal forma que ela falou assim: eu vou alcançar agora a minha recompensa diante desse Deus verdadeiro. Aleluia, glória, glória. Se escondem aqui, põe os homens para fora. Não, já foram embora, já tomaram ali o pano de escarlate na tua porta, na tua janela. Glória a Deus, aleluia. Marca com o símbolo do sangue do Cordeiro, porque a praga, a morte não vai te alcançar. Quem tem fé não é destruído. Uma simples prostituta, que para os judeus era uma abominação passar perto, mas foi ela que entrou na genealogia de Jesus Cristo. E deixa-nos um exemplo de fé, que se nós, como aquela prostituta, crermos, veremos a glória de Deus. Não foi um judeu que nos deixou esse exemplo, não foi um escriba, não foi um fariseu, não foi um guardião da lei, não foi um doutor, não foi um rei, foi uma prostituta. Porque o que Deus quer é fé. Fé, simplesmente fé. A menor palavra que se pode achar e a que mais efeito tem no universo. Sem fé? Genealogia. E Deus, quando quer cutucar, quando quer castigar, Ele sabe como castigar. A genealogia está aqui, ó. Evangelho de Mateus, escrito para ser distribuído na mão de quem? Dos judeus, para que eles vejam que eles rejeitaram. Deus está manifestando a sua glória a outros. O que entra de gentio e pagão, prostituta e vagabundo no meio dessa genealogia para vir Cristo Jesus ao mundo, é uma espetada de Deus à nação judaica. É mostrando para ele. E no entanto, Jesus Cristo, quem pregaria melhor que Jesus? Quem faria sinais e prodígios melhores que Jesus? Quem teria a palavra mais certa, na medida certa, como maçã de ouro em salvas de prata, palavra dita a seu tempo? Quem teria melhor que Jesus? Ninguém teria, pois o verbo se fez carne e habitou entre eles, e eles zombaram, escarneceram. A palavra fluindo poderosamente, o Espírito Santo agindo, e eles vão matar esse homem, ele tem demônio. Mas quando gentios, soldados romanos foram enviados para prendê-los, não tiveram força, porque ouviram a palavra e disseram: não podemos prender, ninguém fala como ele. Não era judeu, era gentio. Mas Deus é vingador. Eu amo esse Deus vingador, porque também tenho fome e sede de justiça. Jesus passa numa figueira, olhou para ela, ela estava bonitinha, cheia de folhas, aparência, só tinha aparência aquela figueira. Jesus foi lá, empurrou um galho para cá, jogou uma folha para lá, vasculhou para cá, lembrou da parábola de Jotão, lá no Juízes capítulo 9, em que Deus fala que a figueira é Israel, e disse: maldita, nunca mais nasça fruto de ti. Dá glória a Deus que você não é um judeu, senão tu estarias debaixo de maldição. Você é gentio e pôde receber o tempo da graça. Aquilo que eles rejeitaram, você está hoje desfrutando. Só te digo uma coisa, meu irmão: pague o preço da verdade, custe ele quanto custar. Com verdade não se brinca, com verdade não se negocia. Verdade não tem preço, verdade não tem troca. Verdade é verdade. E Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Raabe, mais uma atitude de fé.
E diz que de Raabe foi gerado quem, hein? Boaz. Você conhece a história de Boaz? Você sabe o que Boaz tipifica? Boaz tipifica Cristo. Ele é considerado o remidor. Ele remiu esta mulher, ou seja, ele acolheu esta mulher, quando na verdade a obrigação de acolher não era dele. Por isso ele tipifica Cristo. Gerou Boaz, alguém que entra numa simbologia do próprio Cristo. Irmão, da sua fé será gerada coisas tremendas. Como eu sempre digo, quem tem fé não tem dúvida, quem tem fé não volta atrás. Se tu creres, verás a glória de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova dos fatos que se não veem. Pela fé, os antigos alcançaram a glória de Deus. Pela fé, esfriaram a força do fogo. Pela fé, fecharam a boca dos leões. Pela fé, fizeram todas as coisas e permaneceram de pé diante dos olhos dos homens? Não. Mas quem quer estar de pé diante dos olhos dos homens? Deixa os homens te verem até como um derrotado e um fracassado, porque era assim que olhavam para a meretriz Raabe. Quem olhava para Ruth como alguém importante? Quem olhava para aquela mulher, uma pobre coitada catando espigas lá não sei aonde? Mas Deus olhou dentro dela e viu aquilo que olhos humanos não podem ver. As pessoas te olham e o que eles veem? Não interessa o que eles veem. Quando Deus te olhar com os olhos que são chama de fogo, que penetra todas as coisas, o que Ele verá? Isto é que é importante. E nessa oportunidade, Deus está com os olhos sobre nós. E o que Ele quer ver? Fé. Mas que fé? Não a fé do fanatismo, mas a fé de Romanos 10:17, que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus passa em revista a tropa, porque hoje nós somos o Israel espiritual, nós somos da figueira espiritual. Então hoje Jesus vem da mesma maneira, procura em nós fé, e se Ele acha, Ele, como diz João 15, a vara em mim que dá fruto é podada para que dê mais fruto, e a que não dá fruto é cortada, amaldiçoada e lançada fora no forno. Então, meu irmão, Ruth, Rebeca, Maria, Raabe, mulheres de fé, que para mim expõem com muita clareza a vergonha da nação de Israel, principalmente quando em Mateus capítulo 23, Jesus desfecha em cada detalhe, falando de hipócritas, falsos e mercenários. Ele diz assim: escribas e fariseus hipócritas, vocês com um mosquito engolem um camelo. Ou seja, e Jesus também vai dizer assim: vocês são um sepulcro. Essa palavra é poderosa, sepulcro caiado. Vocês são lindos por fora, mas são podres por dentro, estão cheios de rapina e podridão. Como está você? Por fora não, por dentro. Não interessa a roupa que você veste, não interessa os seus belos olhos, não interessa as suas belas roupas, não interessa o seu belo cabelo, não interessa nada disso, porque Jesus Cristo disse: eu não vejo como vê o homem vê a aparência, eu olho o coração, o interior, e eu digo: este povo me honra com os lábios, mas o seu interior está longe de mim. Vamos entrar no nosso quarto? Vamos levar Deus a sério? Vamos realmente nos alimentar da fonte que é a Bíblia? Se assim for, certamente, como Jesus diz, se tu creres, amém. O Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.